Curiosidades proibidas. O legado silenciado que a história tentou apagar. A história que conhecemos é uma farsa. Existem verdades enterradas em códigos, guerras e cinzas que reescrevem tudo. O código que devora mentes. Existe um livro no mundo que nenhum ser humano, nenhum supercomputador e nenhuma inteligência artificial jamais conseguiu ler. Não é uma metáfora. É um objeto físico, um códice de 240 páginas de velino envelhecido, guardado a 7 chaves na Biblioteca Beinecke de livros e manuscritos raros da Universidade de Yale. Seu nome oficial é MS-408, mas o mundo conhece por um nome muito mais sombrio e evocativo, o manuscrito Voynich. Descoberto em 1912 pelo livreiro polonês Wilfrid Voynich em um colégio jesuíta perto de Roma, o manuscrito se tornou a obsessão de uma vida para criptógrafos, linguistas, historiadores e teóricos da conspiração. A datação por carbono 14 revelou que seu pergaminho foi fabricado no início do século XV, entre 1404 e 1438, tornando um artefato genuinamente medieval. Mas sua idade apenas aprofunda o mistério. O texto é escrito em um alfabeto desconhecido, com caracteres que não correspondem a nenhum sistema de escrita existente. As palavras fluem com uma naturalidade estatística que imita uma linguagem real, seguindo padrões como a lei de Zipf, que descreve a frequência de palavras em linguagens naturais. Isso sugere que não é um amontoado de rabiscos aleatórios, mas sim uma linguagem com sintaxe e estrutura. O problema é que ninguém sabe qual. As páginas estão repletas de ilustrações bizarras e surreais, divididas em seções. A seção botânica exibe plantas que não existem na Terra, combinações fantásticas de raízes, folhas e flores de espécies diferentes. A seção astronômica mostra diagramas cósmicos, sóis com rostos, luas e constelações que não correspondem aos nossos céus conhecidos. A seção biológica é talvez a mais perturbadora, com desenhos de pequenas figuras nuas, na maioria mulheres, banhando-se em piscinas e tubos interconectados por uma complexa rede de encanamentos, como o manual de uma ginecologia alienígena ou um ritual alquímico perdido. Há também uma seção farmacológica, com mais plantas e potes de boticário, e uma seção final composta apenas de texto contínuo, sem imagens, como um grande índice ou um conjunto de receitas enigmáticas. A busca pela decifração do Voynich é um cemitério de reputações brilhantes. William Friedman, o lendário criptógrafo que quebrou o código púrpura japonês durante a Segunda Guerra Mundial, dedicou décadas de sua vida a ele e falhou, concluindo que deveria ser uma linguagem artificial construída, uma tentativa pioneira de criar um idioma universal. Outros propuseram que é um texto cifrado, onde cada letra representa outra, mas todas as tentativas de decifração por substituição, polialfabética ou esteganográfica falharam. As teorias sobre sua origem e propósito são tão fantásticas quanto suas ilustrações. Seria o trabalho perdido do filósofo Roger Bacon, que escondeu segredos científicos perigosos da Igreja. Seria um manual de saúde feminina de um povo do norte da Itália, escrito em um dialeto perdido e codificado para escapar da Inquisição. Seria uma elaborada farsa criada pelo próprio Wilfrid Voynich para ganhar dinheiro, uma teoria desmentida pela datação por carbono. Uma das hipóteses mais fascinantes é que o manuscrito seja um exemplo de glossolalia, o ato de falar em línguas desconhecidas, transcrito para o papel, um texto canalizado de uma fonte mística ou divina. Recentemente, a inteligência artificial entrou na briga. Pesquisadores da Universidade de Alberta usaram algoritmos para analisar o texto e sugeriram que a língua subjacente poderia ser o hebraico, mas a tradução resultante foi gramaticalmente incoerente e sem sentido. Outros estudos apontaram para dialetos astecas ou línguas da Ásia Central. Cada nova solução é rapidamente contestada e refutada pela comunidade acadêmica, deixando o mistério intacto. O manuscrito Voynich não é apenas um quebra-cabeça criptográfico, é um espelho. Ele reflete nossa necessidade de encontrar padrão no caos, de atribuir significado ao desconhecido. Ele nos confronta com a possibilidade de que existam sistemas de conhecimento tão radicalmente diferentes dos nossos que são para nós indistinguíveis do absurdo. O livro permanece em silêncio, suas páginas de velino guardando um segredo que já dura 600 anos. Ele é um buraco negro no centro da história da linguagem, um código que devora as mentes mais brilhantes e nos lembra da vastidão do que não sabemos. Ele é a prova de que, por mais que avancemos, o universo ainda guarda segredos que talvez nunca sejamos capazes de compreender, trancados em uma caligrafia elegante e alienígena que ninguém na Terra consegue ler. A cada ano que passa, a cada nova teoria que surge e cai, o manuscrito se torna mais poderoso, um monumento à humildade intelectual e um desafio eterno à engenhosidade humana. A guerra que o exército perdeu para pássaros. Em 1932, a Austrália, uma nação forjada no rigor e na resiliência, declarou guerra.
O inimigo não era uma potência estrangeira, não era uma insurgência rebelde. O inimigo era o emu, a segunda maior ave do mundo. O que se seguiu não foi apenas uma campanha militar, mas uma das mais bizarras e humilhantes derrotas da história bélica moderna, um conflito que ficou conhecido como a Grande Guerra Emu. O cenário era a Austrália Ocidental, uma região assolada pela Grande Depressão. Milhares de veteranos da Primeira Guerra Mundial haviam sido assentados ali pelo governo, encorajados a cultivar trigo em terras marginais. A vida já era dura, mas se tornou insustentável quando cerca de 20 mil emus, em sua migração anual para a costa após a época de reprodução, descobriram os campos de trigo. Para as aves, era um banquete farto e irresistível. Para os fazendeiros, era a ruína. Os emus, com suas pernas longas e poderosas, derrubavam cercas, devoravam e pisoteavam as colheitas, deixando um rastro de devastação. Desesperados, os agricultores, muitos deles ex-soldados, enviaram uma delegação ao ministro da Defesa, Sir George Pearce. A solução proposta foi drástica: enviar o exército. Pearce, talvez vendo uma oportunidade de relações públicas e de treino de tiro, concordou. A Real Artilharia Australiana foi mobilizada. A operação foi colocada sob o comando do Major GPW Meredith, que foi despachado para o distrito de Campion com 2 soldados, o sargento SMC Murray e o artilheiro J.O. Alora. O armamento era sério, 2 metralhadoras Lewis e 10 mil cartuchos de munição. A confiança era alta. Afinal, que chance teriam meros pássaros contra o poder de fogo moderno? A primeira batalha ocorreu em 2 de novembro de 1932. Os militares avistaram um bando de cerca de 50 emus. Os colonos locais tentaram encurralar as aves para que ficassem ao alcance das metralhadoras. A ordem de fogo foi dada. O resultado foi um desastre. As aves, ao ouvirem os primeiros disparos, não entraram em pânico de forma previsível. Em vez disso, elas se dividiram em pequenos grupos e correram em direções aleatórias, tornando-se alvos quase impossíveis de acertar. No final do dia, após centenas de tiros, o número de baixas inimigas era estimado em menos de uma dúzia. O Major Meredith ficou chocado. Em seu relatório, ele notou com uma admiração relutante: se tivéssemos uma divisão militar com a capacidade de carregar balas como esses pássaros, ela enfrentaria qualquer exército do mundo. Eles podem encarar metralhadoras com a invulnerabilidade de tanques. Os dias seguintes foram uma sucessão de fracassos humilhantes. Os emus provaram ser mestres em táticas de guerrilha. Eles pareciam ter batedores que alertavam o bando principal da aproximação dos soldados. Eles eram rápidos, atingindo velocidades de quase 50 km por hora, e incrivelmente resistentes. Uma tentativa de emboscada perto de uma barragem falhou quando uma das metralhadoras emperrou após abater apenas 12 aves. A tática mais audaciosa foi montar uma das metralhadoras na traseira de um caminhão para perseguir os emus em alta velocidade. A perseguição foi tão caótica e o terreno tão acidentado que o artilheiro não conseguiu disparar um único tiro certeiro. O caminhão quase capotou e a operação foi abortada após uma colisão com um emu. A imprensa nacional e internacional começou a cobrir a guerra com um misto de incredulidade e escárnio. Cartunistas retratavam soldados australianos em fuga, perseguidos por emus vitoriosos. A opinião pública se voltou contra a operação, vista como um desperdício cruel e ineficaz. Após quase uma semana e o gasto de 2.500 cartuchos de munição para matar, na melhor das estimativas, menos de 300 aves, o Major Meredith foi chamado de volta. A retirada foi oficializada em 8 de novembro. O exército australiano havia sido derrotado. Os emus venceram a primeira rodada. No entanto, a pressão dos fazendeiros continuou. Os ataques às colheitas pioraram e, a contragosto, o ministro da Defesa autorizou uma segunda campanha. Desta vez, o exército teve um pouco mais de sucesso, matando quase 1.000 emus, mas ainda assim, a um custo de munição exorbitante, cerca de 10 tiros para cada ave abatida. No final, a operação foi considerada um fracasso retumbante e abandonada de vez. O governo percebeu que a solução não era militar. Em vez disso, instituiu um sistema de recompensas, que se provou muito mais eficaz e econômico para controlar a população de emus. A Grande Guerra Emu se tornou uma anedota, uma nota de rodapé cômica na história. Mas ela é mais do que isso. É uma poderosa lição sobre a arrogância humana e a imprevisibilidade da natureza. Ela demonstra como a força bruta e a tecnologia podem ser inúteis contra a adaptação e a resiliência do mundo natural. Os soldados australianos, treinados para lutar contra homens, não estavam preparados para um inimigo que não seguia nenhuma regra de guerra, que se dispersava em vez de se render, e cuja simples biologia o tornava um adversário formidável.
A guerra não foi vencida com balas, mas com cercas mais fortes e uma compreensão mais profunda da ecologia local. É um lembrete de que, às vezes, a solução mais inteligente não é a mais barulhenta, e que a natureza, quando pressionada, tem uma capacidade surpreendente de lutar de volta e vencer. As cinzas da sabedoria perdida. A imagem é uma das mais poderosas e trágicas da história humana. A grande biblioteca de Alexandria em chamas, um inferno de papiros consumindo séculos de conhecimento. Atribuímos a culpa a Júlio César, a cristãos fanáticos ou a conquistadores muçulmanos. A verdade, no entanto, é muito mais complexa e talvez mais desoladora. A Biblioteca de Alexandria não morreu em um único incêndio cataclísmico. Ela morreu de uma morte lenta, uma agonia de 1000 cortes que durou 700 anos. Sua destruição não foi um ato, mas um processo, uma história de negligência política, fanatismo religioso, cortes de orçamento e a lenta decadência de uma cultura intelectual. A biblioteca, ou mais precisamente o Musaeum, o templo das musas do qual fazia parte, foi fundada no início do século III a.C. por Ptolomeu e Sóter, um dos generais de Alexandre o Grande. Era mais do que um depósito de livros, era o primeiro grande centro de pesquisa do mundo, uma universidade que atraía as mentes mais brilhantes da época. Euclides, o pai da geometria, Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com precisão espantosa, Herófilo, que fundou o método científico na medicina. A ambição dos Ptolomeus era colecionar todo o conhecimento do mundo. Navios que atracavam em Alexandria eram obrigados a entregar quaisquer livros a bordo para serem copiados. O acervo chegou a ter, estima-se, entre 40.000 e 400.000 rolos de papiro. Mas essa era de ouro não durou. O primeiro grande golpe não foi de fogo, mas de política. Em 145 a.C., Ptolomeu VIII Fiscão, em meio a uma guerra civil, expurgou Alexandria de intelectuais estrangeiros, incluindo o chefe da biblioteca, Aristarco de Samotrácia. O centro intelectual do mundo helenístico começou a se dispersar. O apoio real, que era a força vital da biblioteca, começou a vacilar. O famoso incêndio de Júlio César em 48 a.C. de fato aconteceu, mas provavelmente não destruiu a grande biblioteca. As fontes antigas, como Plutarco, indicam que o fogo, iniciado no porto durante uma batalha, destruiu armazéns que continham rolos de papiro destinados à exportação ou parte de uma coleção secundária, não o Musaeum principal. A biblioteca sobreviveu, embora talvez danificada. O verdadeiro declínio foi um processo gradual de subfinanciamento e desinteresse. Durante o Império Romano, Alexandria perdeu seu status de capital real. O foco do poder e do patrocínio intelectual mudou-se para Roma. A biblioteca, muito cara de manter, com seus exércitos de escribas e a necessidade constante de adquirir e preservar papiros frágeis, tornou-se um luxo que os governantes estavam cada vez menos dispostos a pagar. O golpe mais documentado e talvez o mais simbólico veio no século IV d.C., com a ascensão do cristianismo. Em 391 d.C., o imperador Teodósio I emitiu decretos que proibiam rituais pagãos. O patriarca de Alexandria, Teófilo, um homem de fervor militante, aproveitou a oportunidade para incitar uma multidão a destruir o Serapeu, um templo pagão que abrigava uma biblioteca filha, uma coleção secundária, mas ainda assim massiva. O historiador Sócrates Escolástico descreve a cena de destruição, com os cristãos demolindo o templo e seus preciosos rolos. Este foi um ato de aniquilação cultural deliberada, a destruição do conhecimento pagão em nome da nova fé dominante. A grande biblioteca principal, o Musaeum, provavelmente já estava em um estado de severa decadência ou nem existia mais como a grande instituição de outrora. Não há menção dela em fontes do século IV. Ela parece ter desaparecido silenciosamente da história, vítima de séculos de negligência. A história da conquista muçulmana em 642 d.C. e a ordem do califa Omar para queimar os livros restantes por serem supérfluos ou heréticos é hoje considerada pela maioria dos historiadores como uma invenção posterior, uma peça de propaganda escrita séculos depois do evento. Naquela altura, provavelmente não havia mais uma grande biblioteca para ser queimada. A lição da Biblioteca de Alexandria não é sobre a fragilidade do papiro, mas sobre a fragilidade da civilização. O conhecimento não se sustenta sozinho. Ele precisa de uma cultura que o valorize, de instituições que o protejam e de recursos para preservá-lo. A biblioteca não foi destruída por um único vilão, mas pela apatia de muitos. Ela morreu porque as pessoas pararam de se importar o suficiente. Sua história é um aviso sombrio que ecoa até hoje. Vivemos em uma era de informação sem precedentes, mas também de desinformação, polarização e um crescente desprezo pelo conhecimento especializado. As cinzas da Biblioteca de Alexandria nos lembram que o conhecimento é um ecossistema delicado.
Ele pode ser perdido não apenas em chamas, mas também no silêncio do desinteresse, na fúria do fanatismo e na lenta erosão do apoio público. A maior tragédia não foi o fogo, mas o esquecimento.